Bom, há uma tendência a se ver positivamente para a proteção dos direitos humanos dos indígenas, bem como para o meio ambiente do Brasil, dois fenômenos. A crescente regulamentação jurídica das questões indígenas e do meio ambiente, assim como os projetos de desenvolvimento sustentável para a Amazônia e os indígenas da floresta. Contudo, a literatura indigenista recente, contrariamente a esta tendência, tem procurado chamar a atenção para os paradoxos desses dois fenômenos. Se em alguns aspectos eles podem trazer alguns avanços inéditos, em outros eles acabam por contrariar tanto os interesses dos indígenas como a adequada preservação da floresta. Isso porque estariam orientados, em última instância, por uma noção de desenvolvimento que seria incompatível com as reivindicações indígenas e também com a sustentabilidade. Quanto à primeira questão, no Brasil, na América Latina e na esfera internacional em geral, pode-se constatar uma inflação normativa das questões indígenas em nome da defesa dos povos indígenas. A tendência dos juristas é de considerar a crescente regulamentação como uma positiva progressão de implementação de garantias. No entanto, alguns autores têm procurado mostrar os paradoxos desse processo jurídico. O jurista Orlando Vilas Boas Filho, professor da Faculdade de Direito da USP, tem assim demonstrado em uma série de trabalhos os paradoxos dessa juridicização, ou seja, dessa proliferação do direito para tratar das questões indígenas e da consequente judiciarização, ou seja, do aumento do poder dos juízes e dos tribunais para essas questões. Vilas Boas Filho ressalta três paradoxos. O primeiro paradoxo é que a juridicização da questão indígena consagra a imposição de uma ordem exógena aos indígenas. Essa ordem, baseada em documentos escritos, processos e profissionais legais, é de difícil compreensão para os indígenas e não reconhece as formas próprias dos indígenas de resolução de conflitos, o que os deixa nesses processos em uma situação de grande vulnerabilidade. O segundo paradoxo é que a juridicização da questão indígena desconsidera as categorias autóctones. Esse problema, ressalta Vilas Boas Filho, é particularmente visível nas questões fundiárias. As concepções de uso e apropriação da terra utilizados baseiam-se em uma concepção de propriedade que é estranha ao povo indígena, o que acaba por produzir situações de grande injustiça e potencial conflito. Vários antropólogos do direito mostram como os direitos fundiários expressam diferentes maneiras de pensar o espaço e as relações sociais. Assim, o direito moderno de propriedade privada é baseado em uma representação geométrica do espaço, que pela medição da superfície lhe outorga um valor de uso e em seguida de troca que permite a sua introdução no mercado. Contudo, para os indígenas, que frequentemente recusam a mercantilização da terra, a terra não é concebida conforme esta representação geométrica. A representação da terra para os indígenas é pautada pelas relações sociais que são centradas em um ponto territorial e nos caminhos percorridos nas atividades diárias de sobrevivência. O terceiro paradoxo é que a juridicização da questão indígena maneja o direito para satisfazer interesses contrários aos dos povos indígenas. É preciso aqui notar que na América Latina em geral, uma minoria de países ratificou a Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, de 1989, que consagra uma série de direitos indígenas e os que ratificaram não implementaram todos os seus preceitos. E onde as constituições domésticas reconheceram os direitos dos índios e a diversidade cultural e linguística, outras leis foram aprovadas que contradizem esses direitos. Reformas constitucionais sobre questões indígenas ocorreram também em leis substantivas, mas não nas áreas do processo legal ou da administração, o que garantiria o acesso à justiça. Os paradoxos da legislação brasileira. Esse é também o caso do Brasil. A Constituição Democrática de 1988 reconhece a diversidade cultural do país e trata em 2 artigos dos direitos dos povos indígenas. O artigo 231 garante aos índios a manutenção da sua organização social, dos seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. A Constituição protege os povos indígenas da desapropriação e retirada forçada de suas terras e estabelece o dever para a União de demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas e de proteger e garantir o respeito a todos os seus bens. Ainda, no artigo 232,
a Constituição garante aos povos indígenas e suas organizações o direito de ingressar em juízo para defender seus direitos e autoriza o Ministério Público Federal a intervir na defesa dos povos indígenas em todos os casos pertinentes. O Brasil também ratificou a Convenção da OIT, número 1969, que é considerada a norma doméstica supralegal. Ratificou também a Declaração da ONU e da OEA sobre os direitos dos povos indígenas. Contudo, apesar desses artigos favoráveis aos indígenas na Constituição de 88 e da ratificação desses documentos internacionais, o Brasil criou também uma série de outras disposições legais que tornam as medidas favoráveis aos indígenas ineficazes. O artigo 4 da Constituição afirma que os territórios originalmente ocupados pelos índios pertencem à União. A Constituição garante, em seu artigo 231, que os índios têm o direito de usar e desfrutar do solo, rios e lagos nos territórios originalmente ocupados por eles, mas não do subsolo. Disso decorre uma série de problemas. O primeiro problema é o da demarcação das terras. O critério para a demarcação, o marco temporal, significa que se considera como território indígena aquele ocupado pelos índios na data da promulgação da Constituição Democrática, em 25 de outubro de 1988. No entanto, antes disso, e sobretudo nos anos da ditadura militar que antecedeu a Constituição Democrática, houve uma expropriação intensa de territórios indígenas que agora não podem ser reconhecidos. A Constituição de 88 previa também que o governo teria 5 anos para demarcar. Essa demarcação não foi concluída até hoje para metade da população indígena do país. A maior parte do território delimitado são terras da floresta amazônica, mas na floresta vive apenas metade da população indígena. A outra metade mora em outras partes do Brasil. Existem cerca de 400 territórios ocupados por indígenas à espera de delimitação. Os territórios originalmente ocupados, agora tomados pelo agronegócio, estão tão gastos que, mesmo que fossem desenvolvidos aos índios, não poderiam mais oferecer condições adequadas para a caça, a pesca e as plantações. O Conselho Indigenista Missionário relata que houve, em 2017, 110 assassinatos de indígenas. Os conflitos ocorrem em consequência de graves disputas de terra habitadas por povos indígenas que ainda não foram formalmente demarcados como territórios indígenas, a fim, sobretudo, de evitar os despejos, ou no contexto de reocupação das terras pelos povos indígenas depois de longos atrasos nos processos de demarcação. Ocorrem ainda em conflitos com madeireiros e garimpeiros que estão invadindo terras indígenas já demarcadas para praticar atividades ilegais. Além dos assassinatos, existem numerosos registros de tentativas de homicídio, agressão e humilhação. A relatora da ONU, Victoria Taulis Corpus, no relatório da missão ao Brasil da relatora especial sobre os direitos dos povos indígenas do Conselho de Direitos Humanos da ONU de 2016, reporta sobre criminalizações e prisões arbitrárias, bem como a prática de tortura. Eu cito o relatório: funcionários e membros de órgãos estatais e organizações da sociedade civil também fizeram relatos perturbadores sobre um padrão regular de ameaças e intimidações por atores estatais e privados. Fim de citação. A impunidade, observa a relatora, permite que a prática de violência por forças policiais privadas, mercenários armados e forças estatais permaneça inalterada. A estagnação dos processos de demarcação é ainda agravada pelo enfraquecimento e redução do pessoal da FUNAI, entidade responsável pelos índios, pela demora da Suprema Corte de proferir decisões finais e pela tentativa do Legislativo de modificar a legislação ambiental para facilitar a exploração de recursos em terras indígenas. A situação é urgente, sobretudo porque o desmatamento, a destruição de rios e o empobrecimento do solo decorrentes de práticas intensivas de monoculturas e atividades de mineração dificilmente podem ser revertidos ou compensados. Uma ameaça adicional a esse processo muito lento de demarcação é um projeto de emenda constitucional, PEC 215, segundo o qual a demarcação não será mais feita pelo governo federal, mas pelo Congresso, que tem uma considerável bancada ruralista. Portanto, a adoção dessa emenda bloqueará o processo de demarcação. Fora das regiões demarcadas, milhares de indígenas estão ainda confinados a pequenas reservas superlotadas, sem possibilidade de sustento por meio de caça, pesca e plantio, em uma situação deplorável de higiene e saúde, sem cuidados médicos e medicamentos. Segundo o CIMI, 702 crianças indígenas menores de 5 anos morreram em 2017 devido a tais condições nas reservas.
A situação dos Guarani Kaiowá, uma população de cerca de 80 mil índios em Mato Grosso do Sul, é descrita nos relatórios de direitos humanos da ONU como um desastre humanitário. Mais de 300 líderes foram, ao longo de anos, assassinados, e a taxa de suicídio entre os Guarani Kaiowá é a mais alta do mundo. O segundo problema é dos megaprojetos de construção e mineração. Em territórios demarcados, a União Proprietária das Terras pode construir usinas hidrelétricas, represas, rodovias, etc. O caso emblemático é a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no território indígena da Amazônia, que implicou ainda um desvio do curso do rio Xingu, o que teve uma série de consequências ambientais negativas. 11 grupos étnicos que viviam à margem do rio Xingu foram transferidos. Para esses índios que viviam da caça, pesca e plantio, foi construída uma favela, onde eles não têm condições de praticar a caça, a pesca e o plantio e encontram-se hoje em uma situação deplorável. A hidrelétrica, que tem gerado polêmicas ao longo dos seus 30 anos de construção, é hoje vista por muitos como uma catástrofe ambiental e econômica. Na foto, podem ver como os índios reagiram há anos atrás, quando a obra foi anunciada. A foto é de 1989, aqui a Índia Tuíra, estão empunhando o seu facão contra o presidente da Belo Monte. A promotora pública federal, Thaís Santi, acusou recentemente a empreitada de etnocídio. Nos territórios demarcados, os índios podem desfrutar do solo, mas não do subsolo, o que abre ainda o capítulo para o garimpo. A construção da energia hidrelétrica permite, e esse é o principal objetivo não declarado, a instalação na floresta de empresas de mineração, que podem então extrair a riqueza mineral em escala industrial. A exploração de minerais, uma prerrogativa da União, torna não só a vida dos nativos, mas a própria floresta extremamente vulnerável. A tudo isso acrescente-se que nos territórios demarcados, as atividades ilegais dos madeireiros e a extração dos recursos minerais é uma prática profundamente enraizada, tolerada e impune. Passo então para a segunda parte. O segundo processo em curso no Brasil, que frequentemente é visto como positivo, é a política de desenvolvimento sustentável, que hoje norteia as políticas públicas de desenvolvimento na Amazônia e que procura conciliar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. Por um lado, a política do desenvolvimento sustentável permitiu aos índios da Amazônia a produção de suas terras. Todavia, vários autores têm documentado uma série de problemas do desenvolvimento sustentável que são incompatíveis tanto com os interesses indígenas como com a preservação do meio ambiente. É preciso compreender aqui que o desenvolvimento sustentável só surge quando a terra é delimitada. Quando a terra não era delimitada, os índios podiam praticar a agricultura itinerante, que lhes permitia usufruir do meio ambiente sem prejudicar o ecossistema. O líder Axaninka, Francisco Piano, explica como antigamente, após alguns anos de uso de uma área, as famílias migravam, o que possibilitava a regeneração dos solos. Isso, no entanto, mudou com os limites territoriais fixados na demarcação da terra indígena. Eu cito o líder Axaninka Francisco: antigamente tinha a noção de manejo, tinha os valores, mas não tinha a noção de que os recursos minerais iam se acabar, iam se perder. Hoje nós estamos com o território já limitado, todo demarcado, todo definido já. Antes, os axininkas chegavam num local como esse, usavam a área durante 2 ou 3 anos e se mudavam para outro canto. Então, esse lugar, ele começava a se recuperar de novo. Quando eles usavam outro canto, mudavam de novo para outro lugar. Era manejo mesmo do território. Agora a gente tem a terra, mas a gente não pode mais usar o território como antigamente e temos que fazer esses trabalhos. Como expressou ainda um outro índio, o desenvolvimento sustentável não existe na floresta. Ele só existe do índio na cabeça do homem branco e agora na nossa. As consequências são: a política do desenvolvimento sustentável obriga o índio a produzir excedentes e a desperdiçar o que não é solicitado pelo mercado, em contradição com a preservação do meio ambiente e com a cosmogonia que orienta a relação do índio com o meio ambiente. O Axaninka, por exemplo, caça só o necessário para o sustento do seu grupo sem desperdício do animal, porque se ele proceder de outro modo, o deus Maninkari vai esconder os animais. As políticas ainda são aprovadas em fóruns específicos, dos quais os índios muitas vezes nem sequer participam, e quando participam é em uma situação extremamente vulnerável. O antropólogo José Pimenta narra um desses encontros, dos quais participou. Em 2000, uma equipe do Instituto do Meio Ambiente do Acre viajou à terra indígena Axaninka
para pretensamente discutir com os índios um ambicioso programa de desenvolvimento sustentável para toda a bacia do Alto Juruá e alegando que a proposta era participativa. Mas, diz ele, vindo supostamente para ouvir os índios e aprender com eles a lidar com o meio ambiente, a falsa modéstia dos técnicos do IMAC revelou-se rapidamente quando iniciaram a reunião com o curso de Direito Ambiental, que propunha informar os índios de como eles deveriam se comportar com a natureza, respeitar as flores, cuidar da caça, etc. A reunião prosseguiu com uma linguagem tecnocrática tão hermética que era absolutamente incompreensível. Os presentes começaram a dormir, foram ainda distribuídos folhetos e cartilhas, apesar dos presentes serem analfabetos. Como observa a historiadora Rosineide Bentes, a intervenção na Amazônia de um conhecimento científico que se considera superior aos saberes e às práticas locais perpetua o papel político de cientistas e técnico-burocráticas desenvolvimentistas que se sobrepõem às populações locais que mais preservaram e que, portanto, que mais têm a ensinar ao mundo. Tal intervenção pode, no entanto, enfraquecer a tradição ecológica da Amazônia e contribuir antes para a destruição da floresta do que para a sua preservação. Bentes observa que na área rural da Amazônia, as famílias utilizam práticas ecológicas que foram construídas há séculos por povos indígenas. Apesar dessas práticas sempre terem sido combatidas pelo Estado brasileiro, por serem consideradas primitivas e atrasadas, as populações locais resistiam e reagiam a muitas práticas científicas por considerá-las inadequadas aos meios físicos regionais. É preciso reconhecer, diz Bentes, como as práticas ecológicas das populações locais recriam a floresta. Negar essa história tem consequências práticas importantes. A concessão legal das florestas amazônicas é de que são patrimônios naturais, como se supostamente não tivessem sofrido a intervenção humana, o que invisibiliza seus habitantes e a importância de suas práticas para a preservação e reconstrução da floresta. Por isso é preciso insistir que as florestas amazônicas não são patrimônios naturais, mas sim patrimônios histórico-culturais de seus habitantes. Eu cito, então, a historiadora Rosineide Bentes: essa negação histórica implica o desrespeito aos direitos dessas populações às terras que habitam, usam e preservam por séculos. E significa a invisibilização de uma das principais razões para a existência de mais de 85% de florestas, a habitação e o plantio e manejo ecológicos. Uma realidade bem diferente daquela dos países e regiões industrializadas, onde a preservação científica foi incapaz de prevenir a intensa depredação ambiental. Portanto, conclui ela, a melhor forma de preservar a Amazônia não é civilizando-a com formas científicas de desenvolvimento sustentável, mas pelas formas de ocupação-preservação criadas pelos seus habitantes. A questão indígena não se resume, portanto, simplesmente ao direito dos povos indígenas de ter suas terras e viver à sua maneira. É também o nosso próprio direito, o direito de nossos filhos e das futuras gerações a um planeta habitável. Por isso, o refrão que muito se ouve de que é muita terra para pouco índio, deveria ser banido pela consciência de que é, na verdade, muito pouca floresta para toda uma humanidade que dela depende. Muito obrigada.